Olá, tudo bem? Juntos mais uma vez na nossa aula de matemática, turminha do 6º ano, ok? Professor Alírio. Vamos lá? Número misto e frações equivalentes. Esse é o assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Revisando o que nós estudamos na nossa última aulinha, falando também ainda sobre frações, tá? Nós falamos assim, da classificação das frações. Então, o que seria a classificação das frações? São classificadas em 4 categorias diferentes. Nós temos as frações próprias. Quem são as frações próprias? São as frações cujo numerador, quem que é o numerador? Esse número, esse algarismo de cima aqui, né? Cujo numerador é menor que o denominador. Então, tá aqui, ó, 3 é menor que 4, então 3 quartos. 1 é menor que 3, 1 terço, certo? E eu fiz uma observação aqui para vocês, ó. As frações representam valores menores do que o inteiro. Então, a fração própria é sempre menor do que o inteiro. É sempre uma parte, aqui, ó, a parte verdinha, de um total. Quer dizer, eu peguei 3 partes de um total de 4. Do lado de lá, eu peguei uma parte de um total de 3. E são assim as frações próprias. Em seguida, nós temos as frações impróprias. Quem são elas? São as frações cujo numerador agora, né, que é o algarismo de cima, é maior ou igual ao denominador, que é o algarismo de baixo. Olha aqui para você ver, 9 oitavos, certo? O que significa isso? No slide anterior, a gente viu que frações próprias é menor do que um inteiro, né? Ou são menores do que um inteiro. Tá. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um conjunto, uma unidade aqui e uma unidade embaixo. As duas unidades foram divididas em 8 partes. Na primeira, eu dividi em 8 e peguei 8. Na segunda, eu dividi em 8 também, mas eu peguei apenas uma. Então, somando, né, as duas unidades, eu peguei 8 pedaços aqui, mais um pedacinho aqui embaixo. Então, no total, eu peguei 9 de um total de 8. Percebe-se que aqui o nosso número vai ser sempre maior do que um inteiro, certo? Sempre maior do que um, ó. Um inteiro e mais um pedacinho. Que é quando a gente fala de números mistos, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. 4 quartos, né? Então, quando o número de cima coincide com o de baixo, também é chamado de fração imprópria. Nós falamos das frações aparentes. Quem são as frações aparentes? São as frações cujo numerador, quem que é o numerador? O número de cima, né? O algarismo de cima. É múltiplo do denominador. Por exemplo, 12 é múltiplo de 4, ou 12 está na tabuada do 4? Está, Lírio. Então, ó, 12 dividido por 4 dá quanto? Dá 3. Vamos analisar. Eu peguei uma unidade, dividi em 4 e pintei as 4. Então, eu peguei as 4 partes. Aqui, eu dividi em 4 e peguei 4 partes. Aqui, eu dividi em 4 e também peguei 4 partes. Reparem para você ver. Então, eu peguei um inteiro, mais um inteiro, 2 inteiros, mais um inteiro, 3 inteiros. Então, eu peguei 3 inteiros para mim. Foram divididas, tá? Mas dessas partes foram divididas, eu peguei 12 partes. 12 de uma unidade foi dividida em 4. Então, na verdade, 12 dividido por 4, eu peguei 3. 3 inteiros. Ok? Vamos em frente? E tem um número misto. Então, o que seria um número misto? Bom, o número misto veio para representar aquelas frações, o seguinte, que ela não é nem menor do que 1, né? Mas também não é completa, por exemplo, 2 unidades, 3 unidades, né? Ela fica entre 1, né? Número 1 e um pouco mais do que 1. Então, 1 e um pouquinho, 2 e pouquinho, 3 e um pouquinho. Então, tá assim, ó. Número misto é aquele obtido a partir de uma fração imprópria. Eu tenho aqui, ó, uma unidade mais uma unidade. Essa unidade foi dividida em 4 partes. Eu peguei 4. Essa unidade também foi dividida em 4 partes e eu peguei 3. No total, se você for contar aqui, eu peguei quanto? 4 mais 3 está lá. Eu peguei 7 pedaços de uma unidade que foi dividida em 4. Então, eu peguei 7 quartos. Se você parar para pensar, 4 quartos representa um inteiro, tá? Então, um inteiro mais 3 quartos. Então, o número misto é isso, ó. É a mistura de um número mais uma parte fracionária. Então, 1 inteiro e 3 quartos. 1 inteiro e mais 3 quartos. Tá ali. Esse é o nosso número misto. E é dele que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, tá? Vamos falar um pouco mais sobre esse número misto. Nós temos que estudar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Vamos falar. Vamos ver aqui, ó. Vamos transformar, então, o número misto, né, em uma fração imprópria.
Então tá aqui, ó, número misto, 1 inteiro e 3 quintos. O que significa isso? Significa que eu peguei, vamos falar assim, 2 barrinhas. As duas eu dividi em 5 partes. A primeira, eu peguei os 5 pedaços. Então, peguei 5 de 5. E a segunda, eu peguei 3 de 5. Vamos ver isso? Vamos entender. Ó, primeira maneira de eu transformar esse número misto em uma fração imprópria, quando o numerador maior que o denominador. Vamos entender. Ó, 1 inteiro e 3 quintos. Ó, 1 inteiro mais 3 quintos, tá? Eu estou separando essa nomenclatura aqui, essa maneira da gente escrever. Eu estou separando em 1 inteiro mais 3 quintos. Ora, 1 inteiro, a gente já viu, quando eu pego 1 inteiro, significa o quê? Eu dividi em 5 partes, mas eu peguei 5. Então, esse 1 inteiro eu posso transformar em 5 quintos, ok? E o 3 quintos, professor, está aqui, ó, 3 quintos. Então, eu tenho 5 quintos, que representam o inteiro, mais 3 quintos, que é o pedaço que eu peguei depois de 1 inteiro. Somando esses dois dá quanto? 5 e 3, 8 quintos. Professor, tem outro jeito de fazer? E tem a segunda maneira, tá? E aí, qual que é a maneira certa de fazer, professor? Olha, não tem a maneira certa, tem aquela maneira que você talvez fosse mais fácil para você, tá bom? Mas a gente tem que aprender as duas maneiras, tá? Para poder saber escolher na hora. Vamos ver a segunda maneira? Segunda maneira fala para nós o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, a parte inteira, a parte em que foi dividida e a parte que eu peguei aqui, tá? Então, o que eu faço? Eu pego a parte inteira e multiplico pelo de baixo, ó. 1 vezes 5, tá aqui, ó, 5. Vamos ver como é que fica. Tá assim, ó. 1 vezes 5, 5, mais 3, o de cima. Então, o que nós estamos fazendo? Eu estou multiplicando pelo de baixo e somando com o de cima. 1 vezes 5, 5, mais 3, ó, 5 mais 3, 8. Então, vejam bem, 1 vezes 5, 5, ó, multiplica pelo de baixo, somamos com o de cima. 1 vezes 5, 5, mais 3, 8. Então, isso aqui é a mesma coisa que 8 quintos. O denominador permanece o mesmo. O denominador permanece o mesmo. Então, eu multiplico pelo de baixo e somo com o de cima. Ah, professor, eu achei que essa aqui é mais fácil que essa. Tudo bem. Tem gente que talvez prefira fazer essa. Se eu sei que 1 inteiro e ele foi dividido em 5, então 1 inteiro, 5 quintos. Vamos ver mais um exemplo para ficar melhor para a gente? Ele fala assim, ó. 1 inteiro e 3 quartos. Ora, o meu inteiro foi dividido em quantas partes? 4. Aqui eu peguei 1 inteiro. Significa o quê? Que eu peguei 4 partes de um total de 4. Não é isso que a gente aprendeu até agora? Então, a primeira maneira, 1 inteiro e 3 quartos. 1 mais 3 quartos. Separamos aqui. Entendemos que 1 inteiro é a mesma coisa que 4 quartos. Eu dividi em 4 e peguei 4 partes. E depois da segunda unidade envolvida, eu peguei 3 partes de um total de 4. Na verdade, eu peguei quantas partes? Ora, 4 mais 3, eu peguei 7 partes de uma unidade que foi dividida em 4. Então, 7 quartos. Segunda maneira, qual que é a segunda maneira? É aquele processozinho, né? Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Vamos ver? Então, tá aqui, ó. 1 inteiro e 3 quartos. 1 vezes 4, tá aqui. 1 vezes 4, mais 3. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Então, 1 vezes 4, 4 mais 3, 7. A setinha indicando, multiplica, ó, vezes, multiplica pelo de baixo e o símbolo de mais. Soma com o de cima. 1 vezes 4, 4 mais 3, 7 quartos. Então, transformar o número misto em uma fração imprópria, basta eu multiplicar pelo de baixo e somar com o de cima. Vamos ver mais uma delas aqui, um exemplo, ó. Agora nós estamos falando em 2 inteiros. 2 inteiros e 4 sétimos. Vamos lá? Primeira maneira, é aquela maneira que a gente separa, né? O 2 do 4 sétimos. Então, tá aqui, ó, separei o 2 do 4 sétimos. Mas o que é 2 inteiros? Ora, se 1 inteiro seria 7 sétimos, 2 inteiros seria 7 sétimos mais 7 sétimos. Ó, 1 inteiro aqui mais 1 inteiro aqui, certo? Opa, vamos voltar aqui. Dá um ESC aqui para voltar. Pronto. Então, vamos lá. 2 inteiros mais 4 sétimos. Esse 2 inteiros eu posso transformar em 7 sétimos mais 7 sétimos. Por quê? Vamos explicar. 7 sétimos representa 1 inteiro. Eu dividi em 7 e peguei 7 partes, quer dizer que eu peguei 1 inteiro. Depois 7 sétimos de novo, porque 1 inteiro mais 1 inteiro representa a nossa parte inteira, que é 2. Mais a parte fracionária, 4 sétimos. Então, somando as partes que eu peguei 7 mais 7, 14,
não é isso? Com mais 4, 18 sétimos. E qual seria a segunda maneira, né? Que talvez alguns preferem. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Vamos ver? Então fica assim, ó. 2 vezes 7, ela multiplica pelo de baixo, mais o de cima. Então, 2 vezes 7, mais 4. Como é uma expressão, a gente faz a multiplicação primeiro. Então, 2 vezes 7, 14, mais 4, 18. Ou seja, 2 inteiros e 4 sétimos é 2 vezes 7, 14, com mais 4, 18. 18 sétimos. Ora, 18 sétimos, 18 sétimos. Cabe a você escolher qual que é o método que você vai querer usar, né? Ou o que a professora talvez tenha pedido para você lá na escola, lá na sala de aula, tá bom? Lembrando, nós temos essas duas maneiras para poder descobrir isso, tá? Ó, eu coloquei aqui para vocês o seguinte, ó, na forma de desenho. Então tá aqui, ó, um inteiro, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois mais 7, depois mais 7. Desse primeiro eu dividi em 7, peguei 7. Desse segundo eu dividi em 7 e também peguei 7. E desse terceiro eu dividi em 7, mas eu peguei 4. Então eu peguei 1 inteiro mais 1, ó. Então eu peguei 7 sétimos, mais 7 sétimos, mais 4 sétimos. Esses 7 sétimos mais esses 7 sétimos indicam um inteiro cada um. Então, um inteiro mais um inteiro, não é isso? Então tá lá, ó. 7 sétimos, 7 sétimos, 4 sétimos. 1 mais 1, 1 inteiro mais 1 inteiro, 2 inteiros e 4 sétimos. Fazendo a transformação, multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. 2 vezes 7, 14, mais 4, 18 sétimos. Ok? Bom, transforme os números mistos em frações impróprias. Agora nós estamos no praticando, tá? Então eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês. Vamos usar o método da multiplicação, quer dizer, a segunda maneira, né? Fica assim, ó, multiplica pelo de baixo, soma com o de cima, 4 vezes 3, mais 1. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13 terços. O denominador permanece o mesmo. Vamos fazer a mesma coisa com a letra B? Então tá assim, ó. 3 inteiros e 2 quintos. Como é que a gente faz? Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Então tá lá assim, ó, 3 vezes 5, multiplique pelo de baixo. E somamos com o de cima, mais 2. Então eu tenho 3 vezes 5, 15, mais 2, 17 quintos. Vamos fazer mais um? Tá assim, ó, 6 e 2 terços. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. 6 vezes 3, mais 2. 6 vezes 3, 18. 18 mais 2, 20 terços. Ok? Bom, você sabe agora o que são frações equivalentes? Não? Vamos ver aqui, ó. Frações equivalentes são aquelas em que ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à original. Teoria, né, professor? Não tem jeito de fazer na prática? Claro que tem. Vamos fazer na prática? Ó, veja as figuras a seguir, escreva a fração correspondente a cada parte colorida. Vamos lá, isso nós já fizemos há 2 aulas atrás. Eu coloquei um desenho aqui, ó. São 3 desenhos. Esse primeiro desenho daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 mais 6, 12 mais 6, 18. Quer dizer, essa unidade foi dividida em 18 partes e eu pintei quantos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu peguei 9 partes, ou eu pintei 9 partes de um total de 18. Vamos ver? Tá aqui, ó. 9, 18 avos. É assim que a gente faz a leitura. E essa daqui? Ah, pessoal, essa daqui nós repartimos em 6 partes. E quantas que eu peguei? Peguei 3. Vamos escrever essa fração? Fica 3 sextos, não é isso? 3 sobre 6. Dividi em 6, peguei 3 partes. E a última figura? Ora, a última figura, professor, nós dividimos em 2 partes somente. E nós colorimos uma parte. Então eu escrevo 1/2. E até aqui é uma revisão das nossas últimas aulas. Agora que nós vamos ver o que seriam então frações equivalentes. Para entender isso, ó, o tio fez um colorido em volta aqui da unidade. Vocês estão vendo que essa unidade tem o mesmo tamanho da segunda, percebe? É do mesmo tamanho, que por sua vez tem o mesmo tamanho da terceira. Tudo bem até aqui? Tá.
Vamos ver o próximo slide. O próximo slide fala assim, ó. Então, as frações 9 oitavos, 3 sextos e 1 meio. Nós vamos mostrar para vocês, né, através de um processo, que essas frações são equivalentes. Como? Ora, aqui fala, vamos começar dividindo numerador e denominadores pelo mesmo número natural, 3. Então, eu vou pegar 9, vou dividir por 3, eu vou pegar 18 e dividir por 3. Vejam bem, eu tenho que dividir pelo mesmo número, tá? Pelo mesmo algarismo, eu não posso alterar, tá? Então, vamos lá. Eu peguei 9 dividido por 3 e peguei 18 dividido por 3. Ao fazer isso, eu encontrei uma outra fração equivalente à primeira. É chamada de fração equivalente. 9 dividido por 3 dá 3. 18 dividido por 3 dá 6. 3 sextos. Reparem bem, essa fração é igual à segunda, é igual àquela figura do meio, não é? Olha lá, mesma fração. Agora vamos fazer a mesma coisa dessa fração do meio para a última fração. Vamos ver como é que fica? Fica assim, ó, 3 sextos. Eu vou continuar no número 3, tá? Eu vou continuar. Poderia ser um outro número, 2 por 4, por 5, poderia, tá? Eu fiz essa aqui, eu escolhi essas frações, né? Com o intuito da gente colocar sempre o número 3. Vamos lá. 3 eu vou dividir por 3 e 6 eu vou também dividir por 3. Sabe o que nós encontramos? 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Ora, ao dividir o numerador e o denominador por um número natural igual, né, entre os dois, eu vou obter uma fração que é equivalente à anterior. Ou seja, 1 meio é equivalente a 3 sextos, ela lá na frente. 1 meio, tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, 9 18avos, perdão, é uma fração equivalente a 3 sextos, que por sua vez é equivalente a 1 meio. Vamos ver isso na figura, o que isso significa? Significa o seguinte, ó, 9 18avos, né, o que representa essa figura, tá? É a mesma coisa que meio, são equivalentes as frações. De 18, eu não peguei 9, 9 não é metade de 18, então eu peguei metade. Aqui, eu dividi em quantas partes? O professor, só dividi em 6, e eu peguei quantas? 3. Ó, se eu dividi em 6 peguei 3, eu também peguei metade. E lá, era uma unidade inteira, eu dividi em 2, então eu também peguei metade, ou seja, eu peguei 1 meio. 1 meio é igual a 1 meio, que é igual a 1 meio. Apesar das figuras serem divididas em valores diferentes, denominadores diferentes, mas elas são equivalentes. Vamos ver de novo na figura? Olha, esse quadradinho aqui, que representa metade, ou a parte que eu pintei, se eu jogar na segunda figura, reparem para vocês verem, tem o mesmo tamanho, o mesmo formato. Vamos jogar para a terceira para poder ver como é que fica. Tá lá, ó, tem o mesmo tamanho também, o mesmo formato. Correto? Entenderam? Isso é chamado frações equivalentes, tá bom? Moçada, hora da revisão. Próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais de novo sobre frações equivalentes e vamos falar um pouquinho mais também de números mistos, tá bom? Mas na aula de hoje o que a gente viu? Resumo da nossa aula. Na aula de hoje você aprendeu um pouco mais sobre números mistos, aprendeu como transformar o número misto em fração imprópria, lembra? Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima, né? Uma maneira de fazer. Também aprendeu sobre as frações equivalentes, né? Apesar de terem algarismos diferentes, elas representam a mesma quantidade, 9 18avos, 3 sextos, 1 meio. Elas representam a mesma quantidade, a mesma porção daquela parte inteira, tá bom? Moçada, ao dividirmos o numerador e o denominador pelo mesmo número, foi o que nós fizemos, dividir por 3, né? Pelo mesmo número natural, encontramos a fração equivalente. Hoje nós usamos o processo da divisão, mas existe o processo também da multiplicação, tá bom? Mas isso eu vou deixar para a nossa próxima aula, tá? Nós vamos continuar no tema frações na próxima aula, na aula seguinte. Eu espero que vocês não percam, tá bom? Estou te esperando para a próxima aula. Tenham todos bons estudos e até a nossa próxima aula.